Moscou 84, Guerra Fria no ar. Pagite 9 cria o Tetris, mal podia imaginar. O vício se espalha da União Soviética pro mundo, mas o Estado é o dono num plano tão profundo. Chega Hank Rogers, a mente da Nintendo, vê no Game Boy o encaixe um futuro tremendo. Bloquinho por bloquinho a vitória é garantida. Tetris, a lenda, a conquista mais vendida. Imagine um mundo dividido por um muro de concreto e ideologias de ferro. Estamos em 1984, no auge da Guerra Fria, onde cada avanço tecnológico era tratado como uma arma em potencial e cada linha de código era vigiada pelo olhar atento do Estado. No coração de Moscou, dentro de uma sala austera e mal iluminada da Academia de Ciências da União Soviética, um homem chamado Alexei Pajitnov trabalhava com máquinas que o resto do mundo já consideraria obsoletas. O computador era um Electronica 60, um hardware rudimentar, sem capacidades gráficas, sem cores e sem som. Mas Pajitnov possuía algo que as máquinas mais potentes do Ocidente não tinham: uma imaginação alimentada por quebra-cabeças matemáticos e uma paixão pela geometria. Ele não estava tentando criar uma revolução cultural ou um império bilionário. Ele não buscava fama ou reconhecimento internacional. Ele apenas queria ver se conseguia recriar a diversão de um jogo clássico de peças de madeira chamado Pentaminó em uma tela digital. Mas o computador soviético não era potente o suficiente para processar as 12 formas originais de forma fluida. Então ele simplificou o conceito para 7 peças geométricas fundamentais, cada uma composta por exatamente 4 quadrados. Ele chamou sua criação de Tetris, uma fusão da palavra grega tetra com seu esporte favorito, o tênis. O que ele não sabia, naquele momento de isolamento e silêncio, era que acabara de criar o código mais viciante da história da humanidade. Assim que as peças começaram a cair na tela verde fosfórica, a produtividade na Academia de Ciências simplesmente despencou. O jogo era como uma doença digital, um vírus de lógica e ordem que se espalhava de disquete em disquete por toda a Rússia. Cientistas, engenheiros e burocratas soviéticos ficavam horas hipnotizados, tentando organizar o caos que caía do topo da tela. Não havia marketing, não havia embalagem e, tecnologicamente falando, não havia nada de espetacular no Tetris. Mas havia uma magia invisível naquelas linhas de código que tocava algo profundo na psicologia humana. O desejo de completar, de organizar, de limpar a bagunça. O problema fundamental era que, na União Soviética, a propriedade privada era uma ilusão absoluta. Tudo o que um cidadão criava pertencia ao Estado. Alexei tinha inventado um tesouro, mas ele não era o dono dele. O Estado soviético, através de uma organização burocrática e intimidadora chamada Elorg, detinha as chaves daquela mina de ouro. Enquanto os soviéticos jogavam escondidos, o mundo capitalista estava prestes a descobrir que o maior vício do século XX viria justamente de seu maior inimigo ideológico. Do outro lado da cortina de ferro, a ganância começou a se movimentar. Robert Stein, um caçador de software ocidental e presidente da Andromeda Software, viu o Tetris em uma feira na Hungria e sentiu instantaneamente o cheiro de um sucesso sem precedentes. Ele viu o potencial comercial que os soviéticos ainda ignoravam. Stein enviou um telex para Moscou tentando comprar os direitos, mas a resposta soviética foi ambígua e cheia de burocracia. Stein, em sua arrogância e impaciência ocidental, interpretou o silêncio e as respostas vagas como um consentimento tácito e começou a vender os direitos do jogo para gigantes como a Mirrorsoft no Reino Unido e a Spectrum Holobyte nos Estados Unidos, antes mesmo de ter um contrato assinado em papel. O caos jurídico estava plantado. O Tetris começou a aparecer nas prateleiras ocidentais, anunciado de forma provocativa como o primeiro software
vindo de trás da cortina de ferro, envolto em uma estética russa de foices, martelos e templos de São Basílio que fascinava o público no auge da tensão política. Mas havia uma tempestade jurídica se formando. Robert Stein não tinha os direitos reais. A Mirrorsoft não tinha os direitos reais. E o governo soviético, finalmente acordando para o potencial financeiro, estava começando a perceber que o Ocidente estava ganhando milhões com uma invenção russa sem pagar um único centavo de royalties. É aqui que entra em cena Henk Rogers, um designer de jogos holandês que vivia no Japão. Rogers era um visionário que percebeu que o Tetris não era apenas um jogo de computador, mas o companheiro perfeito para uma nova tecnologia que a Nintendo estava desenvolvendo em segredo absoluto, o Game Boy. Ele sabia que se o Game Boy fosse lançado com o Tetris incluído, ele dominaria o mercado mundial. Determinado a conseguir os direitos portáteis do jogo, Rogers fez o impensável. Ele viajou para Moscou com um visto de turista, sem um convite oficial do governo e sem saber falar uma palavra de russo, para enfrentar a burocracia soviética no seu próprio terreno. Foi um movimento suicida do ponto de vista empresarial. Ao chegar na capital soviética, ele descobriu que não era o único competidor no tabuleiro. Robert Stein estava lá para tentar consertar suas mentiras, assim como Kevin Maxwell, o herdeiro de um império de comunicações britânico com conexões políticas profundas que chegavam até o Kremlin. O que se seguiu foi um jogo de xadrez em tempo real dentro das salas frias e cinzentas da Elorg, onde cada movimento errado poderia resultar em expulsão ou coisa pior. Nikolai Belikov, o negociador soviético encarregado do caso pela Elorg, era um homem astuto e cético que percebeu rapidamente que tinha sido enganado por Stein durante anos. Rogers, por outro lado, conquistou a confiança de Pajitnov e dos soviéticos através de sua paixão honesta pelo jogo. Ele não era apenas um engravatado querendo dinheiro. Ele era um jogador que entendia a alma do Tetris. Ele mostrou a eles que o Tetris poderia ser uma marca global, mas apenas se fosse feito da maneira correta e ética. Enquanto Maxwell tentava usar sua influência política e ameaças veladas de falar com líderes mundiais como Mikhail Gorbachev para garantir o contrato, Rogers trabalhava nos detalhes técnicos e financeiros de forma transparente. O clima era de suspense absoluto. Cada reunião na ELORG parecia um interrogatório da KGB. Rogers teve que convencer os soviéticos de que a Nintendo era a parceira certa, uma gigante capaz de honrar o compromisso, enquanto Belikov jogava habilidosamente os pretendentes uns contra os outros para extrair o melhor acordo possível para o Estado soviético, que precisava desesperadamente de moeda estrangeira. No final, a honestidade e a agilidade de Rogers venceram a arrogância de Maxwell e as manipulações de Stein. A Nintendo garantiu os direitos mundiais exclusivos para consoles e portáteis, deixando a Mirrorsoft e a Spectrum Holobyte de mãos abanando e em meio a processos judiciais colossais. O impacto dessa vitória foi imediato e avassalador. Quando o Game Boy foi finalmente lançado com o Tetris incluído na caixa, o mundo parou para jogar. Homens, mulheres, crianças, executivos de alto escalão e estudantes, todos ficaram hipnotizados pelo fluxo incessante de blocos caindo. O Tetris transcendeu as fronteiras políticas, geográficas e culturais. Tornou-se o primeiro fenômeno global da era digital, provando que a lógica humana e o prazer de organizar o caos são universais, independentemente de qual lado da fronteira você nasceu. O jogo salvou a Nintendo e definiu o que seria o entretenimento portátil pelas décadas seguintes. Mas o custo pessoal dessa jornada foi alto e injusto por muito tempo. Durante anos, Alexei Pajitnov,
O gênio por trás de tudo não recebeu um rublo sequer por sua criação que rendia bilhões ao redor do globo. Ele via o mundo inteiro jogando sua invenção, enquanto ele continuava vivendo de um salário modesto de funcionário público em Moscou, morando em um apartamento apertado. Foi apenas anos depois, com o colapso iminente da União Soviética e a ajuda leal de seu agora amigo Hank Rogers, que Pajitnov conseguiu se mudar para os Estados Unidos e fundar a The Tetris Company. Finalmente, em 1996, os direitos voltaram para as mãos do seu criador original, permitindo que ele recuperasse o controle sobre sua obra e recebesse os frutos de seu intelecto. O roubo do século não foi apenas sobre dinheiro ou contratos assinados sob pressão, foi sobre como uma ideia simples, pura e brilhante conseguiu escapar das garras de um regime opressor para conquistar a mente e o coração de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Hoje, o Tetris é muito mais do que um simples jogo de empilhar blocos. Ele é uma linguagem universal, uma parte intrínseca do DNA da cultura moderna. Ele está em nossos celulares, em nossas memórias de infância, e até na forma como enxergamos o mundo ao tentar arrumar uma mala ou organizar uma estante. Ele nos ensina uma lição filosófica profunda, de que os erros se acumulam na vida, mas os acertos desaparecem para nos dar espaço para novos desafios. Esta é a história de como um pequeno programa escrito em uma máquina velha e limitada mudou a indústria do entretenimento para sempre, e como a persistência de um criador e a visão de um negociador permitiram que a beleza da ordem vencesse o caos da política ruidosa. Se você já sentiu aquela satisfação inexplicável ao encaixar uma peça longa no lugar perfeito e limpar 4 linhas de uma vez, saiba que você faz parte de um legado que quase foi perdido nas sombras da Guerra Fria. O Tetris é a prova definitiva de que as grandes ideias não podem ser aprisionadas por muros, ideologias ou fronteiras. Elas sempre encontram um caminho para cair, se encaixar e transformar o mundo. Se você gostou desta jornada épica pelos bastidores da criação do jogo mais importante de todos os tempos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre qual outro mistério da história dos games você quer ver por aqui.